Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. É o mais importante, é você se inscrever no canal. Precisamos da sua inscrição, então coloca o dedo nesse botãozinho aí e se inscreve no canal, tá bom? Eu quero lembrar a vocês que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para monitoramento, rastreamento, Monitrip ou serviço de saque 0800, entre em contato com esse telefone que está aparecendo agora no seu vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, que é parceira nossa aqui no Despluga. Quero falar da nossa convidada, ela é nutricionista, ela foi servidora pública durante muitos anos, se aposentou e agora está investindo na área de costura. Tudo bem, Naídes? Oi, Euclides, tudo bem? Eu fui servidora pública, né? Sou aposentada, já tem 3 anos, da Secretaria de Saúde, né? Como técnica de enfermagem, e a minha formação acadêmica é em nutrição. Né? Então, eu trabalhei em algumas clínicas, trabalhei em restaurante, como nutricionista, nos horários que me permitia lá no serviço público. Né? Como é que você entrou para o serviço público? Como é que foi lá no início que você decidiu, eu vou ser servidora pública, eu vou trabalhar na área de saúde? Você escolheu essa área de saúde para trabalhar? Como é que foi? Pois é, esse negócio aconteceu assim na minha vida, né? A gente era, né, menina pobre, né? E aí, assim, de repente apareceu essa oportunidade para trabalhar na época, era a Fundação Hospitalar, né? E aí tinha um convênio com a Secretaria de Saúde que ela escolhia os melhores alunos para ir para lá, né? Eu nunca fiz questão de ser a melhor aluna porque eu tinha dúvidas sobre ser da área da saúde, né? E aí, de repente, me chega na minha casa, né, na época que a gente, no período da escolha, né, chega na minha casa dizendo que eu tinha um funcionário da secretaria da escola dizendo que eu fui escolhida, né? Eu falei, como, gente, se eu nunca lutei para ir? E aí eu fui, mas assim, fiz com muita responsabilidade, né? Fiz o curso, um dos cursos mais, assim, intenso, muito puxado, né? Na época era o CISB, que hoje é a FEPEX, né? Então, assim, um ensino de qualidade. E, na época, a Fundação Hospitalar contratava esses alunos, né, como técnico de enfermagem, que acho que era a única forma de entrar como técnico de enfermagem na Fundação Hospitalar, era através dessa escola. Era um programa de governo? Eu não sei exatamente, mas era um convênio que tinha com a Secretaria de Educação, né? Porque eu estudava... Era entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. E dentro das duas secretarias, elas escolhiam os melhores alunos para disputarem uma vaga. Para ir fazer o curso de técnico de enfermagem no CISB, né? Que era um curso de um ano e meio, né? Não lembro exatamente agora. Aí você entrou nessa, aí você conseguiu ser uma das escolhidas? Aí fui uma das escolhidas, fiz o curso, entrei para a secretaria, né, e fui trabalhar na psiquiatria. E me identifiquei muito com a área de psiquiatria, né? Pois é, mas que coisa estranha. Você foi para a área de saúde e foi cuidar das pessoas. Como se dá hoje o nome assim, politicamente correto da pessoa com deficiência de saúde mental? Portador de transtorno mental. O termo é esse, né? E você foi trabalhar com as pessoas que tinham transtorno mental, né? Isso. Portadores de transtorno mental. Como foi isso? É muito difícil mexer com... Assim, como eu tinha aquela dúvida, né? Se eu ia gostar mesmo da saúde. Quando eu cheguei na psiquiatria, porque esse curso era um curso extremamente intenso. Depois que a gente concluía o curso na escola, a gente tinha que cumprir uma carga horária de 100 horas, né, como se fosse um estágio, uma especialização dentro do nível médio, né, e que você ali te habilitava para escolher onde você queria ir trabalhar, né. E a psiquiatria, naquela época, era uma área que as pessoas não gostavam muito, todo mundo tinha medo da psiquiatria, né. E eu, por ter, assim, uma restrição, sabe, aqueles cuidados técnicos de enfermagem, achava que era responsabilidade em excesso, né? Quando eu cheguei na psiquiatria, eu vi uma coisa lúdica. Eu vi, assim, eu falei, gente, aqui é o meu lugar. Isso aqui é muito bom, assim, eu não vou ser essa profissional tão rígida, assim, do ponto de vista da mão de obra, né?
Aqui a gente vai ser um pouco de babá, né? De cuidadora, né? Assim. E eu me identifiquei muito com isso, com o trabalho lá da psiquiatria. Havia uma carência muito grande de profissionais nessa área? Eu acredito que tinha uma resistência, né? Assim, porque quando eu entrei na secretaria, tinha muito tempo que não se contratavam pessoas, né? Então, as pessoas, assim, já estavam... A maioria estava aposentando, né? E eu entrei lá com 20 anos, assim, e tinha gente que tinha 20 anos de profissão, né? Assim, enquanto eu tinha de idade, tinha gente que já tinha de profissão, né? Então... existia, sim, eu acredito que existisse, sim, uma carência de mão de obra. Os nossos deficientes, as pessoas com distúrbios mentais, né? Transtornos mentais, desculpa. São bem cuidadas aqui em Brasília? Olha, eu sempre defendi muito a psiquiatria, né? Assim, porque às vezes saía nas manchetes, no Correio Brasiliense, né? Falando mal, que se trancava muito o paciente, né? Eu sempre defendi porque eu sempre acreditei naquele trabalho ali, né? E uma psiquiatria, ela é um serviço atípico, né? Assim, não se tranca um paciente simplesmente por maldade, né? Assim, quando você coloca o seu ente querido lá para se submeter a um tratamento, você quer que ele fique no hospital, né? Então, e um paciente que está em transtorno mental, né, agudo, ele não fica quieto, né? Ele não tem essa noção de que ele tem que ficar ali, né? Ele pula muro, pula janela, vai embora. Então, existe essa necessidade de ser um ambiente diferente, né? Então, isso choca as pessoas. Então, quando o noticiário vinha com aquela coisa assim, né? Sempre para baixo, né? Sempre falando mal, né? Falando mal. Esquece que ali tem um monte de profissionais que dão a sua vida ali para cuidar daquelas pessoas, né? É diferente, né? A psiquiatria é diferente, né? E, assim, eu passei um período que tinha uma direção muito boa, né? E assim, eu chamo... Hoje ela não é mais viva, né? A doutora Dulcineia. Para mim, ela foi, assim, a divisora de água dentro da psiquiatria aqui no Distrito Federal, ao meu ver, né? Doutora Dulcineia? Dulcineia. Dulcineia. Assim, ela fez muitas mudanças no hospital e ao meu ver, foram mudanças assim bem positivas no atendimento ao paciente, né? Assim, a gente tinha um tratamento, foi onde se implantou... Era mais humanizado o tratamento. Isso, implantou a humanização, né, desse tratamento, assim, e vários serviços substitutivos onde o paciente vinha. E eu cheguei a trabalhar, né? Trabalhei 17 anos em um desses serviços, chamado oficina terapêutica, né? E lá o paciente ia para fazer atividade, né? E voltava para casa, né? Era um modelo meio que de hospital-dia, só que era oficina. Né? Como é que é? O paciente, ele ia para o hospital, aí ficava nessa oficina, né? Ficava um período lá, trabalhava, se socializava, depois voltava para casa. Exatamente, ele ficava meio período, que a gente atendia pacientes diferentes, né? No período da manhã um paciente, no período da tarde outro paciente, né? Eram outros pacientes, né? Uma vez eu estava andando ali perto do Hospital São Vicente de Paula. E lá, uma vez eu estava passando ali atrás dele, né, naquela rua da feira, e tinha uma senhora que tinha pulado o muro. Não sei não sei se era muro naquela época ou se era aquelas grades de escola, mas tinha fugido. Acontece muito deles fugirem? Muito. E acontecia mais ainda no início, quando eu entrei, acontecia com mais frequência, mas depois foi modificando ali. Mas ainda acontece, né? Porque a gente está tratando com um transtorno mental, né? O paciente... E eles fogem por onde? Assim, vão pelo muro ou por... porque é um alambrado, né? Assim, aí consegue escalar e passar lá por outro lado. Às vezes nem é pulando, porque ele é bem alto, né? E pela frente, assim, saindo como normalmente é difícil? Ou acontece também? O guarda dá um cochilo? É muito difícil, mas acontece também. Alguns, assim, sabe? Que tem aquele porte atlético que passa ali na carreira ali. Às vezes o vigilante não consegue pegar, né? Interessante. Você se preocupou, voltando à sua história, né? Você se preocupou primeiro em ter uma estabilidade financeira para depois começar a estudar.
Como foi? Como você pensou? Terminou o seu curso de auxiliar de enfermagem, depois você foi trabalhar no São Vicente de Paula, e aí você estava esperando uma estabilidade financeira para você começar a fazer algum curso superior. Como foi a história dos seus... Eu acredito que era mais uma prática, assim, né? A gente vinha de uma condição social, assim, mais carente, né? A gente precisava resolver essa questão financeira para poder tocar a vida, né? Porque você já termina o ensino médio, você já está numa maturidade, né? Precisando ter uma independência, né? E eu, na época, eu já estava casada também, né? Então, precisava ainda mais disso ainda. E aí, acho que era meio que cultural, assim, né? Nesse meio social, assim, da gente fazer faculdade um pouco mais tarde, né? Assim, as pessoas... Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com 33 anos, né? Não sou eu, porque de vez em quando... pode continuar o seu raciocínio. Pois é. Aí entrei com 33 anos, né? Fiz o curso de nutrição e cheguei a fazer alguns trabalhos, né? De serviço particular, nos horários, né? Contrário à minha escala na secretaria, né? Assim, eu trabalhei... Era pouco horário, né? Assim, poucas horas, né? Você passou perrengue nessa fase? Passei perrengue na formação, passei perrengue para fazer o trabalho de conclusão, foi sacrifício, assim, mas no final tudo deu certo. Você chegou a estudar, fazer um curso de Direito, como é que foi essa história do curso de Direito? Sim, assim que eu terminei o curso de nutrição, eu estava vivendo um momento pessoal... O Direito veio depois da nutrição, né? Foi. Aí eu estava vivendo um momento pessoal, eu acho que foi meio que uma fuga do meio, né, assim, que eu estava vivendo, um momento familiar, um momento pessoal, assim, bem conturbado, e aí eu resolvi entrar na faculdade de Direito, né, assim, e estudar é uma coisa muito boa, né, assim, é extremamente gratificante estudar, e foi interessante fazer o curso de Direito, fazer o primeiro semestre de Direito, né. Assim, você fez um semestre todo? Fiz um semestre, cheguei a concluir um semestre. Legal. Mas aí você não era o que você queria, depois você desistiu, como é que foi? Eu acho que assim, aí eu entrei numa outra situação, né, familiar, e aí eu acabei desistindo mesmo por conta financeira mesmo, de continuar, de tempo, né? Eu precisava dar muita atenção em casa, e aí acabei Você também já desistindo. tinha um curso superior que era o de nutrição, né? Aí você, já sou nutricionista. Por que você escolheu a nutrição, assim? A nutrição, assim, era um curso da área da saúde e eu fiquei na dúvida, assim, é como se eu tivesse, assim, sabe, não tivesse muito tempo para escolher entre uma coisa e outra, e estava enfermagem, nutrição, aí eu, vou escolher a nutrição. Legal. Aí escolheu nutrição, fez o curso, você chegou a atuar na área, não? Eu trabalhei 3 anos no restaurante, né, eu fui responsável técnica, trabalhei numa clínica, depois fui trabalhar num outro restaurante e aí não tem muito tempo eu fui trabalhar numa home care também como responsável técnica. E assim, era todos eles eram trabalhos diferentes. Todas onde eu entrei eu tinha assim que fazer né, novo aprendizado, né, assim. De atuação. Você se desafia muito, assim, para fazer as coisas? Eu acho. Às vezes eu acho. Assim, foi muita coisa, né? Você foi para a saúde, foi para São Vicente de Paula, começou a trabalhar com os deficientes, depois foi para nutrição e depois tentou direito. Mas você continuava trabalhando no São Vicente? Sim, sempre. Como foi esse período seu lá no São Vicente, assim? Conta uma história assim que foi bem marcante para a sua vida lá no São Vicente, se você puder contar alguma coisa assim que passou com você, com algum paciente ou algum caso específico que você possa relatar. No São Vicente são várias histórias assim, né? Porque você lida com psiquiatria, assim, todo dia é uma coisa nova, né? Que você tá, assim, nada é planejado, nada é do jeito que a gente imagina. E aí, a partir do momento que você entra na enfermaria, ou você corre o risco de ser agredida, você corre o risco de ser protegida, ou você tem a possibilidade de ser protegida por eles, ao mesmo tempo que você corre risco, você também é protegido por eles também, né? Assim,
E aí... Como assim protegida? Se alguém vem te agredir, eles também tem um outro lado que vai te defender. Porque na psiquiatria, assim, tem aquele que está naquela situação, às vezes, de agitação psicomotora, e aí ele fala meio ríspido com você, te ameaça de alguma forma, nem que seja verbal, aí o outro chega e fala assim, não mexe com a tia, não. Não faz isso com ela, não. Não chega perto, não. Então, tem muito dessa coisa também, né? Mas, assim, aí quando eu saí do serviço que eu trabalhava na internação, né, que era o serviço que funciona 24 horas, né, o serviço de internação. Aí eu estava numa situação de estresse muito grande, assim, né, e eu estava, assim, vivendo um momento, assim, que o barulho, ele me irritava profundamente, né. E aí, essa é a situação, assim, que foi o que me tirou da internação, assim, naquele momento, né, assim. Uma paciente, ela ligava a televisão na maior altura, lá no próximo do posto de enfermagem, né, ligava aquela televisão na maior altura e ia lá para aquele campo de futebol que fica, né, de acesso para a feirinha dos importados, né. E aí eu ia lá e abaixava a televisão. Na hora que ela voltava de lá e via a televisão baixa, ela sabia que era eu que tinha baixado, ela me xingava de tudo que era nome. E a gente é humano, né? Assim, a gente, com o tempo, aquela repetição vai causando um estresse muito grande, né? E eu cheguei para minha chefe e falei para ela, falei assim, olha, eu cheguei num nível que eu não estou mais dando conta de ficar aqui. E se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Passei isso para ela, né? Uhum. E aí foi quando eu saí de lá e fui trabalhar na oficina terapêutica, né? Que era um serviço que estava começando lá. Aí fui trabalhar. E lá eu fiquei 17 anos nesse lugar. Era onde o paciente vai para fazer atividade. Foi nesse momento, quando aconteceu isso com essa paciente da televisão, é que você foi para a oficina. E esse momento aí era no serviço de internação, um serviço que funciona 24 horas. Aí eu fui para esse outro serviço das oficinas. A oficina, ela funciona de segunda a sexta, né? Uhum. Ela funciona 8 horas por dia, de segunda a sexta, né? 10 horas por dia, de segunda a sexta. Tá, depois você ficou vários anos lá até se aposentar. Você se aposentou lá no São Vicente? Foi, aposentei de São Vicente. Aí depois esse serviço de oficina, ele foi... Quando ele fechou, eu já tinha saído de lá. Eu já estava num trabalho administrativo. Uhum. Mas eu lamentei muito, porque era um serviço assim que eu acreditava muito, amava muito aquele serviço e achava que um dia eu ia estar aposentada e ia estar vendo entrevista no Fantástico falando daquele serviço. Legal. Funcionava como uma terapia, um grupo de terapia. A gente tinha uma equipe, né, a gente chegou a ter uma equipe completa, assim, né, com enfermeiro, psicólogo, né, TO, os técnicos de enfermagem, e era um serviço, e assim, eram 5 oficinas, né, cada uma tinha um trabalho diferente, né. Eu trabalhava numa que era de serigrafia e tapeçaria, tinha de costura, tinha de bordado, tinha de tear, então tinha de culinária. Era um trabalho assim, muito, muito interessante, que enchia os olhos de todo mundo que chegava lá, né? Depois que você se aposentou, aí você procurou fazer outras coisas ou foi direto para a costura? Como é que surgiu essa história da costura na sua vida? As oficinas. Foi a partir das oficinas? Exatamente. Eu trabalhei nas oficinas, e aí um dia um diretor chegou lá e achou interessantíssimo toda a produção que era feita lá e dizia assim, não, a gente não vai ficar só com esse trabalho aqui nos armários, não. A gente vai agora fazer um desfile com isso aqui. E no desfile, aí foi onde eu me descobri, assim, essa coisa do talento para produzir, porque saber costurar, eu não sabia ligar uma máquina sequer, né? E aí isso acontecia todo final de ano, esse desfile, e aí no desfile eu me via assim, extremamente criativa. A gente criava só uma ideia assim, esse ano a gente vai trabalhar com retalho. Aí eu pegava aqueles retalhos assim, porque criatividade é uma coisa, quanto mais você vai exercitando, parece que ela vai fluindo, né, assim. Uhum. E aí eu pegava um retalho e falava, gente, isso aqui dá para fazer um colete, isso aqui dá para fazer uma saia. E as pessoas não visualizavam, né?
Aí eu pegava aquela peça lá e eu escolhia uma paciente que era habilidosa, porque o paciente, assim, ele precisa dessa condução, né? Então, eu escolhia um que era habilidoso. Falei assim, esse aqui dá para fazer essa saia que está na minha cabeça, né? Então, fulano, então vamos construir essa saia aqui. E aí, terminava a saia. Aí eu montava o bordado, né, daquela saia e pedia uma paciente habilidosa para ir lá e fazer aquele bordado que eu tinha montado, né? Legal. E aí começaram a sair as peças, e você falou, eu tenho talento, vou investir nessa área. Aí eu olhava e falava assim, nossa, gente, acho que quando eu sair daqui, eu vou querer trabalhar com isso. E como é que era a sua relação com esses pacientes? Com essas pacientes? A relação é a melhor possível, né, assim. É muito interessante, assim, do ponto de vista técnico também, assim, a gente via a evolução, era um trabalho muito interessante, porque a gente via a evolução. Mas essa evolução não é uma coisa assim que acontece numa semana, né? Porque às vezes a gente tinha paciente que ficava anos lá com a gente, né? E aí você via assim a progressão deles assim dentro da terapia mesmo, assim, né? Tinha paciente que, por exemplo, que chegou lá, ele se recusava na tapeçaria, que era a que eu trabalhava, ele se recusava a trabalhar com qualquer outra cor que não fosse branca. Então, o sapato dele era pintado todo de branco, ele usava roupa branca, no máximo uma calça azulzinha, quase branca, né? Assim, então, ele ia de boné branco, todo de branco aqui assim, né? Aquela coisa. E aí, ele começava a fazer os tapetes brancos, só que ele era extremamente perfeccionista. E aí ele fazia um tapete que todo mundo admirava e todo mundo comprava. Então, assim, aquela peça ela era vendida, metade era repassado para ele, a outra metade era para a oficina repor, comprar o material, porque a gente usava uma tela lá que precisava ser comprada. E as agulhas também que eram usadas. E aí, aí ele vendia aquilo e esse repasse ele começou a achar interessante. Depois de muito tempo, a gente chegou para ele e disse assim, olha, as pessoas não querem mais só tapete branco. Seu tapete é um dos que mais vende, mas as pessoas não querem mais tapete branco. Você está ganhando, você está recebendo para isso, você tem que atender o cliente. Então, assim, eu acho que a relação é essa, você tratar ele como uma pessoa normal, porque, assim, eu entendo que a partir do momento que a pessoa está fazendo uso da medicação, a medicação tem esse papel de colocar a pessoa em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Não é esse o papel da medicação, né? Meu entender é isso. Então, eu tenho que falar com ele de uma forma mais normal possível, né? Fazendo ele acreditar que ele é capaz. No potencial dele, inclusive. Exatamente. Né? Aí, daí a pouco, ele estava fazendo tapete preto, fazendo tapete vermelho, porque ele ia receber. Começou a mudar a cor da roupa também. Então, assim, mas isso foi rápido? Não, isso demorou muito tempo para isso acontecer. E por que esse projeto não foi para frente? Por que a secretaria não investiu mais nesse projeto? Já que era um projeto que até, digamos assim, ele se pagava, porque os artesanatos eram vendidos e parte desse recurso ia para repor os equipamentos, né, o material. Por que você acha que acabou esse projeto? Porque tem a questão legal, que eu nem sei explicar exatamente, né? Tem a questão legal que dizia que um hospital, né, ele não podia ter esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço era um serviço que pertence ao CAPS, alguma coisa assim, né? Então, ele não estava muito legal lá dentro do hospital, né? E aí tinha a necessidade de fazer de transferir esse serviço para um CAPS, por exemplo. Para outro órgão, né? Para outra entidade da saúde mental que não fosse um hospital que funcionasse 24 horas, né? Entendi. Porque lá a gente... Mas que pena, né? Porque, assim, às vezes a burocracia até prejudica um trabalho que era legal, né? Assim, ao meu ver, bem interessante o serviço de oficina, né? Mas a minha vida era muito simples no hospital, porque eu só tinha trabalhado lá, tinha entrado lá, né? Então não tinha feito muita coisa, minha ficha era muito simples de ser avaliada, né? E aí... Quando eu estava nesse processo, assim, faltando um ano, aí eu falei assim, vou fazer um curso de costura. E fui fazer o curso de costura, porque o que eu pensei, assim, quando eu estava na oficina, que eu fazia aquele trabalho,
montava aquela saia, todo mundo olhava e falava assim, nossa, que linda, como ficou linda a peça. Quem fez? Aí dizia a que a paciente tinha feito, né? Ah, a paciente, a fulana de tal fez, né? E aí você sente a necessidade, assim, de que seu trabalho, para ser reconhecido, você precisa botar a mão também, né? E eu não tinha essa habilidade, assim, né? Não sabia mexer com máquina. Tá, entendi. Você fazia parte da criação, você via aquela peça, você conseguia imaginar como ela ia ficar, mas você não sabia transformar aquilo na realidade. Você trabalhava na parte de planejamento, no desenho, mas na hora de fazer, você precisava de alguém. Eu não sabia costurar uma saia, não sabia costurar um vestido, eu não sabia ir lá e costurar do jeito que a paciente costurava, bordava aquilo que eu montasse para ela fazer, né? Eu não sabia fazer aquilo. Mas você tinha feito o curso de costura. Não, mas mesmo assim... Não tinha feito. Ah, você ainda não tinha feito não tinha feito. Aí foi quando eu vi que se eu não aprendesse, eu não ia ter reconhecimento, né, daquilo que eu estava fazendo, né? Entendi. Aí você acredita que... eu estou te interrompendo, mas é assim, só para a gente continuar na linha de raciocínio. Você acredita, então, que a produção ela é importante porque a criação é menos importante, é isso? Não é que uma coisa é menos importante, é que a gente trabalha, por exemplo, se eu estivesse trabalhando dentro de uma empresa e eu criasse, porque assim, o serviço de nutrição também era parecido com isso, né? Porque você corrige e o outro diz assim, eu já trabalho aqui há 10 anos e sempre foi desse jeito, né? Você vai corrigir ali, né? O manuseio das coisas. E a mesma... Porque você está trabalhando com um pessoal, assim... Como é que a gente diz? Assim, sem muito conhecimento, sem muita cultura. Assim, intelectualmente, assim, mais limitado, né? Assim, e aí... É difícil essa comunicação, né? De entender a importância das coisas, a importância da mudança, né? Então, assim... Aí imagina eu criando uma peça e não saber fazer, a pessoa vai dizer assim, isso aqui não é possível de ser feito, né? Entendi. Você só fala isso porque você não sabe fazer. Então você achou importante saber fazer para dizer, não, sim, eu sei fazer, estou falando para você fazer porque eu sei que essa peça é possível de ser feita. Exatamente. Eu já vivenciei isso, assim, que eu gostava de produzir as minhas fantasias das festas fantasia. Quando eu chegava lá com uma coisa... Aí a pessoa dizia assim, não, mas isso aqui que você quer é absurdo, isso não existe. Mas eu sabia que era extremamente viável. Mas a pessoa que não conseguia captar o que eu estava tentando passar. Você começou com o quê? Eu não sei se fala alta costura, baixa costura, média costura. Começou com coisas mais simples? Como foi? Não, eu comecei do zero mesmo assim. Se você visse a minha primeira aula, você falava assim, não tem futuro não. Era muito ruim, assim. Primeiro que eu não tinha máquina, não tinha equipamento, né? Então, assim, a costura era sinuosa. É mesmo? Você começou fazendo que tipo de peça? Eu comecei assim, eu fiz tradicional mesmo, né? Ela disse assim, eu cheguei lá e falei assim, eu quero aprender a fazer moda praia, porque na minha cabeça eu queria produzir estilista. Moda praia. Aí ela disse assim, não, mas você tem que começar aqui pelo básico, você tem que fazer aqui um vestido, você tem que fazer uma saia, você tem que fazer uma calça. Aí eu fui começar do básico, né? É difícil? É difícil, assim, para quem não tinha nenhum conhecimento, não sabia ligar uma máquina. Gente, a máquina ela é muito bruta, ela te carrega. Imagina aí. Tinha que operar aquela máquina. Exatamente. Lá. E outra coisa, a coisa tem que ser reta, né? É reta. A costura é reta. É reta e ela pode ser circular, né? Então, assim, ela tem que ser certinha, né? Aí você começou então com peças básicas, foi evoluindo? Como é que foi? Aí eu fui adquirir 2 máquinas, né? Tudo assim, já top, modelo industrial, né? Assim, achando que era... Você comprou 2 máquinas? Aí comprei as 2 máquinas e fiquei treinando em casa. Eu passei 1 ano falando para minha família assim, compra tal coisa que eu vou fazer pijama para vocês. Estava um frio daqueles, né? Compra isso que eu vou fazer pijama para vocês. Aí eu falo assim, eu fazia pijama sem técnica, né? Eu fazia pela intuição.
E aí tampava o frio de todo mundo, né? E aquilo ali me qualificou, assim, a minha costura. Eu evolui muito na costura reta, na overlock. Aí eu já dominava a máquina já não me carregava, não. Era eu que dava ordem para ela agora. Entendi. Aí você começou fazendo coisas para a própria família. Para a própria família. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, disseram assim para mim, faz máscara, porque agora todo mundo vai usar máscara. Aí eu comecei a fazer máscara, né? Assim, fiz vários tipos de máscara, cada uma mais difícil que a outra. Nossa, como era complicado. E aí, daquele monte que eu fiz, fui descobrindo uns 2 modelos que eram fáceis de fazer e de boa aceitação. Aí comecei a trabalhar. E aquilo ali foi muito gratificante, porque as pessoas compravam e diziam, nossa, amei sua máscara, foi das melhores que eu já usei. Legal. E você foi evoluindo. Foi evoluindo. Quando que você chegou no estágio do agora eu sei fazer qualquer peça? Não, ainda não cheguei nesse estágio, não. Tem processo. Não, mas você falou que veio com esse vestido que tá, com essa roupa que está hoje, que foi você mesmo que produziu. Então você já está no processo bem... eu já estou no processo. Porque, assim, como eu já tinha produzido máscara, né? Assim, aí eu evoluí dentro da máscara, fazia um modelo, aí apareceu um outro modelo chamado de... máscara 3D. Aí eu falei assim, bom, então vamos investir nessa, agora todo mundo quer... E aí passei a fazer essa e a aceitação boa, e aí eu falei, foi meu primeiro contato com o público. E era interessante isso, porque eu chegava na manicure, aí eu deixava lá uma quantidade de máscara. Quando eu ia fazer a unha, em vez de pagar, ela me dava dinheiro. Eu fazia a unha. Começou a ficar bom, né? Recebia ainda. Né? Ela vendia máscara lá para mim. E aí comecei a fazer escambo no condomínio, né? Porque assim, a pandemia veio e dificultou a vida de muita gente, né? Por exemplo, a minha vizinha lá, que era dona de restaurante, teve o restaurante fechado. Como ela era dona de restaurante, tinha chácara e ela produzia, ela começou a fazer umas feirinhas também, né? Fazia os pacotes e anunciava no condomínio e a gente trocava. Daí a pouco eu estava trocando máscara por feira. Legal, mas é legal. Pois é, você começou a vender, e como é que você alcançou esse público? Que marketing você fez para começar as suas peças saírem da sua casa? Aí eu entrei em contato, assim, comecei a ter contato com esse público do pijama, né? Aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer um curso específico, só de pijama. Porque como eu já domino a overlock, já domino a reta, e a máquina reta, né? Aí eu vou agora fazer um curso específico de pijama e vou fazer pijama para vender. Aí fiz pijama durante um tempo. Só que assim, aí você acaba ficando limitado, assim, porque muita coisa que você aprende no pijama, você pode aplicar numa outra peça também, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade de... eu acho que agora eu quero produzir vestido. Aí fui fazer o curso para vestido. Então, assim, eu saí do curso tradicional e fui para as peças específicas que eu queria, né? Ah, tá. É como se fosse uma evolução, né? Vai crescendo, vai mudando, agora você agora tá no vestido. Você já fez alguma peça de praia, alguma coisa assim? Ou foi a primeira que você fez? Olha, é muito engraçado porque hoje eu participo, né, como aposentada, e hoje o Clube da Saúde ele faz parte da minha qualidade de vida, né? E aí lá eu faço hidroginástica. Hidroginástica tem tem um jeito de você se apresentar na piscina. Você tem que ter a touquinha, né? Você tem que, né, a roupa de banho. E aí, o primeiro dia que eu cheguei, disseram assim, nossa, mas o que eles mais recomendaram era que viesse de touquinha. Aí eu não sabia, né? Aí eu falei assim, bom, lá em casa eu sei que tem muita malha, eu vou fazer touquinha quando chegar em casa. Aí eu toda empolgada, falei, bom, já que tem que usar touquinha, quem sabe as pessoas vão comprar a touquinha, né? Aí fiz a minha touquinha, cheguei lá, primeiro dia, mostrei lá, ninguém aceitou, né? Fui com a minha touquinha. Aí um dia eu mudei de turma, né? De turma de hidroginástica, né? Aí quando eu falei que essa touquinha que eu estava usando, eu tinha feito, eu quero uma. Aí daí a pouco eu estava vendendo touquinha lá, comecei vendendo touquinha. Hoje eu já estou aventurando, embora eu não tenha feito o curso, já estou aventurando fazer algumas peças que isso eu fui capacitada. Nesses poucos cursos que eu fiz, assim, me capacitou a fazer, mas ainda não me considero ainda que estou qualificada para produzir moda praia, não. Você já consegue tirar algum recurso da costura?
É muito relativo. Tem época, tem mês assim que dá, assim, mas eu não tenho investimento alto na costura ainda, né? Não faço investimento São as alto. máquinas que você comprou, mas você mesmo paga da sua aposentadoria. A máquina e assim. E essa questão do prazer ainda estou vivendo esse momento ainda da compensação, porque eu estou me sentindo ainda uma aprendiz ainda, né? Entendi. E você acha que ainda não está na hora de você ganhar por conta desse trabalho? Eu já tenho uma produção, né? Eu vou fazendo uma produção de acordo com a minha própria demanda física mesmo, né? Se eu cansar, eu não faço, né? Então, assim, eu tenho uma quantidade e hoje eu estou expondo numa feirinha em Águas Claras. É mesmo? Que legal! Então você está expondo os seus modelos lá, tem uma banca lá? Como é que é? Só que assim, como tudo, essa coisa do desafio, né? Eu estou chegando assim na cara e a coragem, né? Eu cheguei meio despreparada, né? Cheguei lá sem a maquininha, né? Então, assim, porque até então eu só vendia no clube, né? E aí, eu cheguei lá sem a maquininha, estou lidando agora com pessoas que eu não conheço, né? Porque no clube, todo mundo que está lá eu conheço, né? E aí agora tá vendendo para um público diferente e tem que ter a maquininha para... Essa feirinha de Águas Claras é daquele grupo de mães e amigas de Águas Claras? Não. Isso aconteceu na minha vida, assim. Ele funciona ali, eu não sei exatamente a quadra, mas é a quadra do TRE, né? Ali naquela quadra do TRE, sabe onde fica o TRE? Ele fica ali quase para a Vereda da Cruz, na altura da estação Águas Claras, né? E aí tem uma pracinha, tem uns condomínios e no meio ali tem uma pracinha. E essa feirinha acontece nessa pracinha, que é terças e quintas, né? Aí quinta-feira eu não fui ainda não. Aí tem uma amiga que faz hidroginástica comigo que ela disse assim, vai para a feirinha, leva as coisas para lá. Aí fui, né? Já fui 2 vezes, né? Assim, cada vez que eu vou, eu vendo uma peça só, né? Por enquanto tá só investindo em marketing, né? Porque a feirinha, ela não tem tradição desse tipo de produto. A feirinha lá só vende alimento, né? Vende os vegetais, as folhagens e massa, essas coisas, doce, queijo. E pedido, como é que é a questão dos pedidos? Pois é, eu trabalhei, ano passado eu atendi muito pedido, mas eu senti assim que meio que me estressou, assim. Aí eu acho, para mim, mais confortável é eu produzir, se você gostou da minha peça, você compra ou não, porque aumenta muito o compromisso, assim, né? Eu acho que eu ainda não tenho tempo, não tenho... Nem estrutura, né? Para fazer pedidos, né? Porque pedido é bom que você tem uma costureira auxiliar, você tem alguém para te ajudar, aí você consegue atender a demanda no prazo que a pessoa quer. Às vezes a pessoa tem uma festa para ir, quer uma roupa, ou seja, você tem que fazer naquele prazo, né? Então o pedido é mais difícil de atender, né? Mas assim, é interessante. Eu acho que a costura, ela tira as pessoas dessa condição de dependência, né? Assim, ela abre portas, né? Porque você pode mudar a vida, né? Assim, você pode reformar, você pode fazer barra, você pode corrigir uma roupa, né? Então, todo mundo precisa disso, né? Hoje você está fazendo que tipo de peças? Hoje eu estou fazendo parecido com esses aqui que eu estou usando. Estou fazendo esses aqui, continuo fazendo os pijamas. Eu tenho uns pijamas antialérgicos, fiz uns pijamas de cetim extremamente trabalhosos. O pijama de cetim, ele meio que imita a alta costura. É um trabalho assim mais refinado, bem trabalhoso. Que peça você gosta mais de fazer? Olha, eu aprendi, as que eu aprendi, todas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer calça, gosto de fazer bermuda, eu gosto de trabalhar com malha. Gosto, tudo, assim, tudo que eu aprendi. É porque assim, você costura por prazer, não é uma necessidade financeira, né? Então acaba que você começa a gostar das coisas que você faz, né? Exatamente. E aí eu procuro vender para ter um retorno, para manter essa... Você acompanha o mundo da moda para ver as tendências que estão rolando na sociedade? Eu não acompanho, eu acho que ainda não estou qualificada ainda para ter essa crítica ainda, sabe, assim, mas é interessante, assim, eu já pensei em fazer moda, assim, né, estudar, mas aí, estudar é uma coisa que eu acho também prazerosa, né, assim, e eu acho que estudar moda deve ser prazeroso.
Uhum. Você acha que existe preconceito com essa questão da costureira? Eu acredito que hoje nem tanto, assim, teria que ser muito medíocre, assim, para você ter esse preconceito hoje, nesse mundo hoje, né? Porque onde, assim, tudo é valorizado, você vê que todas as habilidades, elas são extremamente valorizadas nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Né, que onde tudo vai para a mídia. Todo mundo está né? aprendendo a fazer uma coisa nova, né? Assim, diferente. É legal isso também. Agora, né? assim, eu acho que a costureira, ela não sabe a importância que ela tem, assim, né? Ela é uma artista, assim. Gente, você executar um trabalho desse, assim, e é um trabalho com técnica, sabe? Quando você vai fazer o curso, ela mede a distância da pinça, o tamanho da pinça, e é incrível que aquilo ali cai perfeito, sabe? Na anatomia da pessoa. E aí é onde você vê e fala assim, gente, ela é uma engenheira, ela é uma arquiteta. E ela não sabe. Legal. Existe roupa adequada para... dependendo da idade da pessoa, você acha que tem roupa para cada idade? Ou, por exemplo, uma pessoa que é mais velha usar uma roupa de mais nova? Como é que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem que vestir assim, o que faz bem, né? Assim, aí quem tem sorte de ter do bom senso ser adequado, né? Você acha que é questão de bom senso? Eu acho, mas bom senso é uma coisa muito relativa, né? Às vezes o que é para mim não é para o outro, né? É muito relativo. Você se considera uma mulher realizada depois de tanta coisa que você fez? Você tem filhos, você tem filhas, você tem aposentada, você se realizou? Olha, eu me sinto uma pessoa feliz, assim, né? Eu tenho 3 filhos, né? Que, assim, estão super bem, assim, de tudo que eu imaginei para eles, assim, eles estão tão bem, né? Assim, financeiramente, assim, a gente está sempre querendo, né, melhorar, né? Mas eu acho que é uma situação organizada. Eu acho que eu me considero ter uma situação organizada. Investimentos, assim, eu fiz e, graças a Deus, tive sorte, assim, né, de ter construído uma casa num momento que era mais fácil, era mais barato, e hoje ela me dá esse retorno, né, que hoje eu tô, né, que eu vejo hoje que ela me traz. Então, eu acredito que eu tô feliz, né? E eu acho que realização a gente todo dia a gente busca uma coisa, né, assim. Você teve algum incentivo do governo para fazer o seu trabalho, ou você acha que foi só foi uma questão de oportunidade você ter aproveitado o conhecimento que você adquiriu nas oficinas? Sim, foi só mesmo a oportunidade, essa vivência, assim, o desejo, a vontade, o prazer que aquilo me traz, assim. Eu nunca pensei ainda numa situação profissional onde eu chegasse nessa necessidade de precisar, né, de ajuda do governo, né? Mas graças a Deus, assim, até onde hoje os meus recursos eles me permitiram, né, fazer o que me traz essa satisfação, né? Legal. Você acredita que o governo deveria incentivar novos empreendedores nessa área, por exemplo? Eu acredito, porque isso pode fazer, sim, a diferença na vida de muita gente, né? Assim, na escola que eu participei por último, assim, eu vejo que as mulheres, elas vão ali usam aquele espaço como terapia. Eu achei muito parecido com as oficinas que eu fazia, né? As pessoas vão lá e faz atividade, né? Assim, e eu não vejo, assim, que elas estão preocupadas com aquela evolução, assim, né? Faz mais com terapia, né? Eu já chegava lá e falei assim, cara, eu quero fazer diferente, eu quero produzir isso aqui, não quero ficar muito tempo, porque quando terminar isso aqui, eu quero fazer outra, né? Porque eu acredito que a costura, ela faz a diferença, ela pode abrir portas para muita gente, né? Assim, se você me perguntasse, assim, se eu tenho alguma pretensão com a costura, eu tenho uma pretensão, assim, eu não sei se eu alcançar, se eu vou parar por aí, né? Mas eu tinha, assim, a pretensão de chegar numa excelência de produção para produzir peças de um refinamento que eu alcançasse uma clientela que soubesse remunerar, né, esse trabalho. Reconhecer o trabalho remunerando, e eu não né? precisasse, assim, trabalhar exaustivamente, né? Assim, a produção de 3, 4 peças por mês já fizesse uma diferença para mim, nem que fosse no sentido de
reposição, manutenção, sabe? Desse trabalho que para mim hoje é prazeroso. Qual que é os seus próximos passos, então? Eu estou falando em casa que eu quero fazer o curso agora para blazer, né? Para aprender a fazer blazer, né? Blazer, terninho, essas coisas, né? Feminino? É, feminino. E tem uma outra coisa que eu acho que cabe, é a camisa masculina, a camisa refinada também, né? Camisa masculina também. Eu acho que é uma peça que eu acho que eu posso me capacitar. Você consegue fazer, né? Legal. Ao auditório tem alguma pergunta aí? Tem sim. Pois pergunta. Ela não quer fazer no microfone. Fala. Naquela época que você estava nas oficinas, você fala que você imaginava a peça e deixava para eles fazerem, né? Os pacientes fazerem. Como que você via isso na sua cabeça? Eu achei que você tivesse feito um curso, que você né, já tivesse à frente, mas não, você criava na sua cabeça e mandava. Como que você conseguia passar o que você pensou para eles? Você fazia desenho? A gente trabalhava com retalhos, né? A gente recebia de doação das costurarias, das malharias, retalhos, né? E aqueles retalhos, eles vinham com os recortes, né? E como eu não sei costurar, não sabia cortar, não sabia modelar, eu pegava aquela peça e falava assim, gente, isso aqui já está num corte de um colete, isso aqui está num corte de uma saia. Pegava aquela peça assim e ali montava. Quando eu falava assim, que eu passava para paciente, mas eu passava tipo assim, ó, você costura aqui, esse pedaço aqui, costura aqui, eu ia mostrando passo a passo, né, de como ela tinha que fazer, porque costurar mesmo eu não sabia, né, não sabia mexer na máquina. Legal. Bom, estamos em ano especial, diferente. Nós temos eleições e nós temos Copa do Mundo no Catar. Bem, falando de eleições, você acompanha a política? Olha, a política é impossível, né? Assim, é impossível não acompanhar. Porque está todo dia ela sendo esfregada na gente aqui, na cara da gente o tempo todo, né? Mas, assim, eu acredito que o presidente tem, sim, feito um bom trabalho, ele vem fazendo um bom trabalho, e eu acredito na reeleição. Se não houver fraude, eu acho que ele vai ser reeleito, sim. E sobre a Copa do Mundo, você acompanha futebol? Olha, eu já acompanhei futebol, ultimamente não, assim, eu sou só torcedora. Foi depois assim. que o Vasco foi para a segunda divisão? Depois que o Vasco foi para a segunda divisão. Aí eu me limito só a ir lá na lojinha do Vasco e ficar só na modinha lá do que é oferecido lá na lojinha. Eu só conheço isso agora. Mas você acha que o Brasil tem chance na Copa do Mundo? Olha, como torcedor eu vou acreditar sempre, né, que ele tem chance, sim. E espero que faça um bom trabalho, que a gente... De todo jeito a gente vai torcer, né? A gente vai... como torcedora eu estou aqui, firme e forte. Legal. Naide, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, Poxa. por essa entrevista, foi legal essa conversa, né? Porque, assim, é sempre bom esse espírito empreendedor, né? Eu falo para as pessoas que esse espírito é que é importante. A pessoa você é uma pessoa realizada, financeiramente você não depende disso para sobreviver, mas você foi atrás de fazer mais alguma coisa. Não, é legal essa história, porque isso motiva as pessoas a fazerem alguma coisa, né? A sempre buscarem alguma coisa para fazer. Legal. E quero deixar a câmera para as suas considerações finais. Pois é. Poxa, muito obrigada, Euclides, aqui pelo espaço. Foi muito legal estar falando desse trabalho, que eu acho que isso motiva muitas pessoas e deveria motivar, sim, muitas pessoas, porque isso abre porta, isso dá independência, né? E é uma coisa que só depende de você, né? Se você tiver a mínima possibilidade, acredite, vai em frente que dá certo. Legal. Obrigado por ter vindo aqui. Quero agradecer você também que esteve com a gente até agora. Obrigado por ter visto esse episódio. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Fui!